Fala, galera. Nesta terça-feira, o Corinthians visita o América de Cali às 21h30, no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, pela segunda rodada do Grupo C da Conmebol Sul-Americana. O Timão jogará desfalcado e parece que Ramon não irá priorizar a Sula, que entrará com o time reserva. Vamos ver a provável escalação para este jogo de logo mais. Informações do Corinthians, que joga contra o América de Cali. Quero você aqui pleno no telão, Capela. Muito pé frio, hein? Anti-corintiano. Bora lá, gente. Vai comer bom ser corintiano, gente. Que delícia. Coringão, que maravilha. Mas o negócio é o seguinte, gente, ó. Sabe por que eu gosto de fazer rua, muitas vezes? Porque a gente consegue sentir o cheiro, ó. O cheiro do torcedor. E aí, vários torcedores aqui no Parque São Jorge, até porque lá no CT a galera não tem nada lá, né? Então viemos aqui no Parque São Jorge, vários torcedores, aí eu perguntei pra maior galera, os caras, e aí, gente? Estão na pegada, estão ansiosos, posso falar? A galera tá meio que dando de ombros aí, sabe? É um jogo importante, internacional e tal, mas você percebe que o torcedor corintiano, ele tá mais na pegada mesmo do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil que vem pela frente. Agora, Renata, a grande verdade é, será que o Corinthians também tá tão interessado assim na competição continental? Por que eu tô perguntando isso? Atenção, vou até pegar o celular aqui, porque são muitos desfalques e para decorar o bagulho é louco, hein? Atenção. Rodrigo Garro fora, Hugo Souza fora, Coronado, que tinha uma grande chance de poder jogar, mas é impressionante, Coronado não consegue ganhar sequência, tá fora também lesionado. O Depay com trauma no tornozelo direito, sei nem se vai jogar no final de semana no Campeonato Brasileiro, tá inchado, barbaridade. O Gustavo Henrique e o Fabrício Anguilheri. Então, gente, essa é a informação. Corinthians tem pelo menos 6 jogadores titulares que não entram no campo de jogo. Provável escalação que eu fiz aqui, ó, atenção, posso até me equivocar, mas o esboço meu aqui, ó. Doneri no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Torres e o Matheus Bidu. Essa é a zaga do Corinthians. Meio campo de Martínez, o Rian e o Maicon. Na frente, Thales Magno, o Romero e o Héctor Hernandes, que querendo ou não, meteu um golzinho recentemente e tá mais ou menos ganhando pelo menos mais uma oportunidade com o técnico Ramon Dias. Uma outra curiosidade, a gente estava falando tanto sobre a arbitragem do futebol brasileiro. Jesus Valenzuela é o árbitro da Venezuela que vai comandar a arbitragem, esse jogaço de hoje à noite. O Corinthians, vale sempre ressaltar, o primeiro colocado de cada grupo avança a próxima fase e o segundo colocado vai jogar a repescagem. Então assim, gente, é jogo de vida ou morte. Mas aí eu pergunto para você, torcedor corintiano, será que realmente o Corinthians está tão aí para a disputa da Sul-Americana? Vamos relembrar o que disse o Palilo recentemente. Fala comigo, Palilão, vai, Palilo! Você não pode rebaixar nas Copas. En cambio, en el Brasileirão sí. Y esta es una liga muy difícil. Você vaya a la guardia y ya está otra vez en zona difícil. Ya tenemos experiencia que cuesta mucho salir de esa zona. Y no queremos que Corinthians vuelva a vivir nunca más. Para el torcedor es mucho sufrimiento. Después de las Copas, você puede brigar, llegamos a 2 semifinales, quedamos afuera, sí. Es triste, chato, sí. Pero lo otro son cosas que para el club es lo peor. Entonces, en ese sentido, nós sempre damos muita prioridade ao Brasileirão. Edu, se você pudesse escolher hoje, analisando o Corinthians, o que é melhor priorizar agora, começo de Brasileirão ou a Sul-Americana? Palmeirense falando do Corinthians. Não, Renata, é Brasileirão. Até porque o Brasileirão é duro, o Brasileirão cai times para a segunda divisão e o Corinthians não tem elenco para manter 2 ou 3 competições ao mesmo tempo. Né? Tem a Sul-Americana, a Copa do Brasil e Brasileiro. Então, se realmente pensar no Brasileiro, eu acho que o Corinthians vai estar ali brigando entre os primeiros colocados. Agora, querer, né, disputar todas as competições, o Corinthians não tem elenco para isso. Não, mas pera aí, gente, só um pouquinho. Ano passado, o Ronaldo ficou aqui dizendo assim, pô, vocês estão falando que é só one competition, mas nós vamos chegar em todas. Aí o Corinthians faz um esforço hercúleo, consegue ter calendário, consegue chegar em Copa do Brasil, Libertadores caiu, tá contratou um monte. Brasileiro contratou, e aí nós vamos chegar à conclusão que o ideal, então, era ter um one competition. Porque se não tem time elenco para 3, para disputar 3, o Corinthians é grande, gente. Tem que disputar hoje com a gestão física. Ó, esse pode, esse não pode. O Yuri Alberto ali, eu duvido que o Yuri não jogue hoje, porque ele é fominha, ele vai querer jogar todo o jogo. Nem que seja mas ele segundo tá tempo. Bem. Mas ele tá bem. Agora, tem cara que se preserva, que se dosa, tudo mais. Tem derby final de semana, tá tudo certo. Agora, não tem essa, irmão. É mas competição, tem que tentar todas. Mas quando você tá numa competição, na qual eu entendo até a intenção do treinador e achar
alternativas para poder ter alguns times para disputar essas várias competições. Mas se você está em um jogo no qual você tem chance de ganhar o jogo e você tira os 3 melhores jogadores do seu time, não dá para entender. Ele tem que ter um esqueleto, né? Não dá para entender. Os caras do primeiro tempo produziram, que foi Romero, Carrilho e José Martínez. Ele tirou os 3 no último jogo da Sul-Americana. Foi. E o Corinthians afundou. Então sabe o que me parece, que me passa? Me desculpa a honestidade, que não tá nem aí para a Só que tem um Sul-Americana. detalhe, se ficar em segundo lugar, por exemplo, não só o Corinthians, qualquer brasileiro, você vai ter que disputar um playoff. Olha só. É mais, o calendário é apertado, você tem mais jogos no calendário, você tem mais problemas. Então, o melhor na Sul-Americana é definir logo que você quer ser o primeiro Tá, mas colocado se e não pode ganhar fazer hoje isso. já era, tá? Não Pois ganhou. é, por primeiro isso, jogo, porque já se não perdeu ganhar em hoje, já casa. Se hoje não empatar minimamente, vai ficar complicado. Acho que Mas nem que o Ronaldo empate falou que o serve, viu? América É é o vitória. melhor time do grupo. Eu achei. Nossa, eu sou... Vocês vão Se ver. perder pro Huracan em casa. Ganhou de 3-0 do Vasco do Uruguai. Não, e aí. tem o gol aqui. Não, e o Huracan hoje, o Huracan se com dor de ganhar, garganta. hoje que eu digo nessa rodada, se ele ganhar do Racing, ele já vai para 6 não quero pontos. ir. Olha Nossa, aí. eu sou totalmente contra esse papo de poupar em Sul-Americana, cara. Mas totalmente contra. O clube tá lá, o clube tem profissionais pra isso. Tem pessoas na área médica, pessoas na área da fisioterapia, em todas as áreas possíveis. Fisiologia que Tô aqui são... pra te ajudar. Essas pessoas são capazes... Vou explicar pra desenvolver- você pela última vez antes que eu me irrite, velho. Pode falar, Bilu. Eles estão machucados, eles não estão sendo poupados. Ô, Ronaldo, sua beluga, eu não estou falando isso. Não é isso que eu O estou Memphis está falando. machucado, os caras. Eu O sei que eles estão Daronco, machucados. o Memphis sendo abalroado e não tem nada. Eles estão machucados. Para de apertar seu filho assim, para de apertar seu filho assim. Mas não é isso que eu tô falando. Não tá tô falando que esse poupando, papo- Mas para aí, gente, futebol é isso. Você sabe que vai ter cartão, vai ter lesão. Qual é a surpresa? Não Por tem isso é a questão do jogador. elenco. Que a gente fala do elenco. Só que vai falar... Só Mas acontece. E ninguém fala isso. Machucado. Ninguém ficou falando que o São Paulo estava jogando sem o Lucas e o Oscar, por exemplo. O Corinthians, o Corinthians é um clube gigantesco, gigantesco. O Corinthians é meio pensar corintiano, em começo de temporada... Não, mas eu respeito Você é muito meio, clubes meio, gigantes. meio O corintiano. Corinthians, em começo de temporada, pensar, tenho que abrir mão de uma pra focar na outra. Mostra que vai se apequenar, cara. Não tem que botar as Doutor, duas explica até pra onde ele, der. doutor, É machucado, isso aí. lesão. Eu não tô doutor, falando disso, eu seu não me beluga. engano, o senhor é corintiano. Fala pra ele, fala. Fala que é lesão. Não, você se explica pra engana ele. nesse caso. Não, aí você se engana, boa, Renato. Não, só explica a lesão pra ele. Não tem elenco para disputar essas competições. E o que mata, eu vou falar mais uma vez, é a viagem, é o desgaste. Se o jogo fosse pertinho, tudo bem, não precisa poupar. Mas jogador lesionado não tem condição de jogo. Então você vai perder o clássico. Eu falava antes de começar a Sul-Americana. Pensa num campeonato só, pro Corinthians é mais importante o brasileiro, Copa do Brasil. A Sul-Americana é legal, mas é legalzinha, vamos chamar assim. Não dá para fazer muita coisa, porque não tem elenco. O Vasco Mas é da onde dá Gama... pra ganhar, o né, Vasco Mas é da bom ganhar Gama... uma Sul-Americana, hein? É onde doutor? dá pra Renata, ganhar. o Vasco Também da é Gama boa. poupou contra o Corinthians. Brasileiro. Vai entender. Por quê? Porque o jogo meio perdido, eu vou Não, poupar. gente, não é só poupar, que é o controle de carga. Às Exato. vezes chega numa hora, o Edu já deve ter passado por isso várias vezes. É o controle de carga. Pô, Renato, Por isso que a Everton. Renata é fera por causa disso. Tá ouvindo aí, ô Trica? eu até acho que... viu, Renato? Eu até acho que é exagero nessa questão de controle de carga. Muitas vezes o treinador fica na mão de gente que não tem tanta experiência em futebol, só controlando carga. Você conversa com o jogador, às vezes vale mais a pena. Dá. Então você vai. Porque fica controlando também milímetros. Mas é que existe, isso hoje é praticado. Não dá para abrir no mão, futebol. mas também não dá para fazer isso o tempo todo. Eu acho Everton. quer falar. que é esse. Everton, é você? Oi? Oi, Everton. Qual é o seu palpite para hoje? América de Cali e Corinthians. Eu posso falar Falar para em controle você... de peso, hein? Ô, Falar em controle de Ronaldo, peso. presta atenção, garra no texto, meu filho. Não tem tradição, não adianta insistir, não tem tradição mesmo. Sul-Americana também não vai, já agarra no texto, se fosse com um time titular, perderia, com vários desfalques importantes, está no pau da goiaba mesmo, já pode agarrar no texto, começar a rezar. A América de Cali está um ponto atrás do líder, do colombianão, é de muita força e tal. 3-1, atenção, turma do digital, 3-1 América de Cali, está no pau da goiaba. Ronaldo, fixamente, irmão, no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão, para ver se consegue, porque não consegue. Na Sul-Americana também não vai virar. Então já entrega de uma vez, acaba com isso, sai de cadeira de rodas aí e fica desse jeito mesmo. Com o time titular já perderia, com o time reserva 3-1 América de Cali. Desculpa se eu desagradei alguém. Você ouviu o palpite dele 3-1 pro América? Ele tá falando besteira. O Corinthians tem o mesmo número de pontos que o Inter, que é líder também. É só isso pra você.
Pra você se basear aí. Você tá falando brasileiro. que esse time tá um ponto, não sei o quê. Nós estamos igualzinho o Inter, que também é líder. Vai lá, Aliás, só pra Bessapão, lembrar cara. e pra pagar promessa, sou campeã gaúcha invicta e pontos. E eu também Manda esse campeão. recadinho aí. Campeão. Falar de coisa boa. O Corinthians terá diversas mudanças na escalação para enfrentar o América de Cali, da Colômbia. A partida da segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana acontece às 21h30 desta terça-feira, no estádio Pascoal Guerreiro. Rian, Maicon, Thales Magno e Héctor Hernandes foram as principais novidades na equipe que treinou nesta segunda-feira no Clube Campestre de Cali e deve iniciar o duelo contra os colombianos. Ramon Dias tem desfalques importantes para armar a equipe. O atacante Memphis Depay e o meia Igor Coronado não viajaram à Colômbia, aumentando a lista de baixas que já tinha Hugo Souza, Garro, Angileri e Gustavo Henrique. Além disso, Ranielli, André Carrijo e Yuri Alberto realizaram apenas o aquecimento com o grupo nesta segunda. Desgastados fisicamente, os três fizeram trabalhos de controle de carga à parte. A escalação do Corinthians esboçada por Ramon e que deve iniciar o duelo contra o América de Cali é Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu, José Martínez, Rian e Maicon, Romero, Héctor Hernandes e Thales Magno. O América de Cali largou bem na Sul-Americana, vencendo o Racing do Uruguai em Montevidéu por 3-1 na rodada de estreia. Os colombianos são os líderes do grupo C. Já o Timão tenta se recuperar após perder em casa para o Huracan. Vale lembrar que apenas o primeiro melhor de cada chave vai direto para as oitavas de final. Os segundos colocados se classificam para os playoffs, fase em que disputam vaga nas oitavas contra os terceiros colocados da fase de grupos da Conmebol Libertadores.